Shalom, shalom, lekulam. Voltando para o estudo do Sefer Yetzirah, hoje nós veremos o capítulo 1, verso 5. 10 sefirote do nada, sua medida é 10, que não tem fim. A profundidade do princípio, a profundidade do fim. A profundidade do bem, a profundidade do mal, a profundidade do acima, a profundidade do abaixo, a profundidade do leste, a profundidade do oeste, a profundidade do norte, a profundidade do sul. O Mestre único, o Eterno, Rei fiel, domina sobre todas elas, desde sua santa morada até a eternidade das eternidades. Aqui o Sefer Yetzirah define um contínuo pentadimensional, ou seja, com 5 dimensões, que é a estrutura de seu sistema. Estas 5 dimensões definem 10 direções. Suas direções, 2 direções opostas em cada dimensão. Ver tabela 8. Aqui a tabela 8 mostra aqui algumas variantes de acordo com alguns Hachamim. Segundo o Ari, nós veremos o estudo aqui, orientado pelo Rabi Aryeh Kaplan, que sua alma descansa em paz, que adotou o sistema do Ari. Mas também a do sistema do Ravad, com algumas pequenas diferenças, e Tzechak, o cego, e o Ramak, com algumas diferenças com relação à posição das Sefirot, com relação a princípio, fim, bem, mal, acima, abaixo, leste, oeste, norte e sul, sendo que são as qualificações das profundidades, das 10 profundidades, que nós iremos estudar aqui. O espaço contínuo consiste em 3 dimensões: acima, abaixo, ou seja, acima, abaixo, ligado por hífen, falando de uma dimensão, acima, abaixo, como uma dimensão, norte e sul como uma dimensão, e leste e oeste como uma dimensão. Claro, cada uma delas, acima, abaixo, norte e sul, leste e oeste, sendo uma oposta à outra. O leste oposto ao oeste, o acima oposto ao abaixo, o norte oposto ao sul. Este contínuo é definido por 6 direções e é chamado de universo. Ou seja, quando nós iniciamos o estudo deste livro, deste Sefer, nós estudamos 3 palavras e estas 3 palavras foram Sefer, Sefar e Sipur. Sefer correspondendo, que significa livro, ou refere-se ao espaço. Então, o espaço, ele se manifesta ativamente no contínuo. Ou seja, o espaço se propaga no contínuo. Então, é chamado universo. Por isso que o universo continua a se expandir. Inclusive, eu frisei, num dos estudos do Sefer Yetzirah, que as descobertas científicas provaram que a matéria negra convida o universo a se expandir. À medida que essa matéria negra é algo descoberto, algo novo que fora descoberto e que revolucionou o conceito de universo, passando a até
o universo ser chamado de multiverso. E então, nesse contexto, queremos dizer o seguinte, que desse contínuo, nós veremos que tem a eternidade das eternidades, que é chamada ADAD. Porque pensava-se que os números eram infinitos, mas eles não podem ser infinitos porque eles falam de um espaço contínuo. O número, ele é referente ao tempo, e nós falamos de 3 livros. Então, Sefer refere-se ao universo ou multiverso, como você queira chamar, e Sefar é referente ao número ou ao ano. Então, temos universo, ano, e por fim temos Sipur, que é comunicação, que é a fala que refere-se à alma. Então, temos universo, tempo e alma. O tempo ele é contabilizado, então já nos traz um entendimento de contínuo. Então, o universo se propaga no tempo, no contínuo. Então, se o universo se propaga, se expande num contínuo, por isso que as descobertas científicas dizem que tal galáxia tem não sei quantos milhões e bilhões de anos, porque essa é uma contabilidade no contínuo. No entanto, os números eles são finitos. Os números não podem ser infinitos, porque após essa contabilidade do contínuo, onde chega a um fim, é claro que o homem não pode determinar, mas é sabido pelos mestres da Kabbalah, os Mekubalim, que os números têm um fim. E nesse fim é onde entra o aspecto chamado ADAD, que é eternidade das eternidades, onde não pode mais ser contabilizado. O tempo contínuo consiste em 2 direções, passado e futuro. E nós vimos que passado refere-se a Sefirah de Chokhmah, sabedoria, que é chamada de passado, e futuro remete a Binah, que é entendimento. Passado está no nível do macho e o futuro no nível da fêmea. Então, o início e fim. Então, por isso o Sefer fala aqui, o Sefer será quando se refere à profundidade do início e profundidade do fim, está falando da profundidade da Sefirah de Chokhmah, sabedoria, a profundidade da sabedoria e a profundidade do entendimento. Ele é chamado de ano. Ele é chamado ano. Por que ano? Porque o tempo é um aspecto do ano. O ano pode ser dividido em estações, tem 365 dias, então conta-se 1 dia, 2 dias, 3 dias, entra na contabilidade. O que entrou na contabilidade é chamado de ano. Então temos o Sefer, que corresponde ao universo, o tempo, que corresponde ao ano, e o Sipur, que é a comunicação, que corresponde à alma. São as 3 dimensões da Kabbalah, chamada universo, ano e alma. Essas são as 3 dimensões da Kabbalah, muito conhecidas pelos iniciados. Finalizando, existe uma moral, a 5ª dimensão espiritual, cujas 2 direções sejam o bem e o mal. O bem é Keter. Por que Keter, que é chamada coroa, é o bem? E por que existe o oposto, né? Como no Sefer Sirah, no início, nós vimos que são 5 opostos a 5. Assim como a mão direita tem 5 dedos, e a esquerda, que é o seu oposto, tem 5 dedos. Então, 5 opostos a 5.
Então, o bem sendo o oposto do mal. O bem é Keter, e é chamada de bem porque está mais próxima do Criador. É a primeira Sefirá. Já mal é Malchut, que é a realeza, que está mais distante do Criador, por isso leva a tal definição. Esta é chamada alma, referente à dimensão de Spur. Então, bem e o mal é chamada de alma, que é mais referente à capacidade de comunicação. E por isso que os primeiros homens foram admoestados pelo Criador a não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, ou seja, não compartilhar a profundidade do bem e do mal. Então, era esse um aspecto da alma das Neshamot, de Adam e Rava, não se aprofundar no conhecimento do bem e do mal, não compartilhar o bem e o mal, não misturar o bem junto com o mal, e por isso Hashem colocou dois querubins, dois querubins, na porta do jardim e expulsou-os do jardim para que eles não comessem da árvore da vida, porque se eles comessem da árvore da vida, eles não morreriam e eternizariam o mal no mundo. E o mal deveria ter fim, porque o mundo precisaria entrar em processos gradativos de evolução até chegar em Olam Abá, passando por Tikkunim para fazer correção daquele pecado, onde eles misturaram o bem com o mal, né? E por bem e mal, nós entendemos o aprofundamento na Sefirat de Keter, que é bem, e na Sefirat de Rochma, Malchut. Esta é chamada alma, né? A capacidade de comunicar, e alguém compartilha o conhecimento. Então, o que isso foi possível, o compartilhamento desse conhecimento na profundidade do bem e do mal, que eles foram proibidos, e isso só foi possível através do Da'at, que é o conhecimento. Da'at quer dizer conhecimento. Então, era essa a proibição. Eles poderiam comer de todas as árvores livremente, falando das 10 direções, visto que cada sefirá tem 10 sefirot dentro de si. E essas 10, cada uma delas com mais 10. Então isso se chama um espaço contínuo, porque acaba preenchendo todo o espaço. Eu vou mostrar isso para vocês aqui no diagrama sefirótico. Estamos aqui com o diagrama sefirótico. Então, bem é Keter, a profundidade do bem. E por que bem? Porque esta é a primeira sefirá e então está mais próxima do Criador. Malchut, que é a 10ª sefirá, como ela é a última, está mais distante do Criador, então é chamada de mal. Então, somente por causa de sua distância. Então, alguém que se distancia do seu Criador, ele é chamado mal. E alguém que está mais próximo do seu Criador, ele é chamado de bom, Tov. Então, esse é um conceito também cabalístico. Mas é sabido que entre Rochma e Binah tem a Sefirá, a quase Sefirá, que nem uma Sefirá, quase Sefirá, ela não está aqui, mas é subentendido que tem uma quase Sefirá aqui chamada Da'at, conhecimento. Então, ela é a capacidade da alma comunicar, Sipur. Então, como o primeiro casal estava proibido de compartilhar a profundidade do bem, que é Keter, e a profundidade do mal, que é Malchut, sendo que, por meio do Da'at, conhecimento, sem usar os caminhos, os outros caminhos, sem usar os outros caminhos das demais sefirotes, sem
o compartilhamento das demais sefirotes da direita, a saber, Chokhmah, Chesed e Netzach, Binah, Gevurah e Hod na esquerda, nem tampouco Tiferet, mas tão somente de Keter, Da'at e Malchut. Então Hashem proibiu que eles fizessem isso, esse compartilhamento, sem levar em consideração as demais Sefirot, se aprofundando no bem e se aprofundando no mal por meio do conhecimento da Ati, compartilhando entre si, entre o casal, conhecimentos que não lhes era facultado nem tampouco permitido fazer. E então Hashem coloca querubins no jardim, os expulsa do jardim e proíbe que ele coma da árvore da vida, né? Sendo que a árvore da vida é quando leva em consideração cada caminho, cada linha dessa tem uma letra, um recipiente, um kelim, recipientes de luz, né? Sendo que as letras são recipientes cósmicos para a luz. Por isso que são 10 dimensões mais 22 letras, 32 caminhos de sabedoria, Chokhmah. De acordo com os cabalistas posteriores, estas 10 direções correspondem às 10 sefirotes da seguinte forma. Nós iniciamos o Sefer dizendo profundidade do princípio, profundidade do fim, profundidade do bem, profundidade do mal, profundidade do acima, profundidade do abaixo, profundidade do norte, profundidade do sul, profundidade do leste, profundidade do oeste. Falando sobre essa questão, né, que há um espaço contínuo em cada sefirot. Por exemplo, princípio é quem? É Chokhmah, que é a sefirá de sabedoria. Ela é chamada de Reshit, princípio. Qual é o paradoxo do princípio? A parte que se opõe, oposta. É o fim. Se há um princípio, há um fim. Então, fim é chamada de Binah. Chokhmah é chamada de passado. Está no nível de Abba, pai. Está no nível do macho. E fim, que é representa o futuro, que refere-se a Sefirat de Binah, que é entendimento em português, que se refere à mãe. Então temos profundidade do princípio, falando de Chokhmah, a profundidade da sabedoria. Profundidade do fim, que é Binah, que é a profundidade do entendimento. Profundidade do bem, que é Keter, porque está mais próxima do Criador, que é a primeira Sefirá, que é chamada coroa. E profundidade do mal, que é Malchut, que está mais distante do seu Criador, é referente ao reino. Acima é Netzach, que é a Sefirá de vitória. Netzach, ela é chamada o acima. E o contrário do acima é o abaixo, que é a Sefirá de Hod, que significa esplendor. O norte é Gevurah, por isso a Torá diz o mal vem do norte, falando dos aspectos de severidade, já que Gevurah significa severidade. E o sul é Chesed, amor. O contrário do sul, né, é norte e sul, por isso diz 5 opostos a 5. Temos 10 aqui, então, mas cada um deles, o princípio oposto ao fim, o bem oposto ao mal, o acima oposto ao abaixo, o norte, que é o oposto do sul, o leste do oeste. O leste é Tiferet, que é beleza, que tem como o seu oposto o oeste. No leste nasce o sol, no oeste ele se põe. É Yesod, fundação. Vamos ver como na árvore da vida, esse espaço contínuo, né, que refere-se ao tempo,
e mais precisamente a uma das dimensões da Kabbalah, que é o ano, né? Visto que o ano ele é contabilizado, então entra na questão do contínuo. Mas não só isso, tudo que possa ser numerado. Então é uma expansão, torna-se algo expansivo, porém é contínuo, mas é finito. E porque após esse contínuo ocorre a eternidade, tem início a eternidade das eternidades. E a eternidade das eternidades é algo que não pode ser numerado. E tudo que pode ser numerado, então, tem um fim. Então, vamos dar uma olhada aqui novamente no gráfico sefirótico, no diagrama sefirótico, sobre como esse espaço infinito é preenchido em todas as direções. Estamos novamente aqui com o Sefirot. Temos Keter, né? Chokhmah, Binah, Chesed, Gevurah, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod e Malchut. Já sabemos, né? Coroa, sabedoria, entendimento, bondade, severidade ou força, beleza, vitória, esplendor, fundamento e realeza. O espaço contínuo refere-se, olha só como funciona. Por exemplo, o Keter. Keter é a primeira sefirá, mas os nossos mestres, os mestres da Kabbalah, dizem que dentro dessa sefirá tem 10 sefirot. 10, como temos aqui, 10. Dentro dela tem, imagine esse diagrama, não tem 10? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dentro dessa tem 10, dentro dessa tem 10, dentro dessa tem 10, dentro dessa tem 10, dessa tem 10, dessa, e por último, a Malchut também tem 10. Cada uma delas tem 10 completas nesse formato, para a gente chegar a um entendimento, certo? Para ter um entendimento. O diagrama é para a gente ter um entendimento, ok? Como foi explicado, nós precisamos de uma linguagem e também um diagrama, né, que possa nos orientar para entender as coisas espirituais, já que nossa mente é limitada. Então, só que essa primeira tem 10, como as outras demais tem 10. No entanto, as 10 que está dentro de Keter, cada uma delas tem 10, até isso é chamado de contínuo. Assim também Chokhmah, que tem 10, e cada uma dessas 10 que está dentro de Chokhmah, também, por sua vez, tem outras tantas 10. Então, isso vai para cima, para baixo. Princípio, que é Chokhmah, a profundidade do princípio, a profundidade do fim. Chesed, que é bondade, né, que é chamada de sul, a profundidade do sul, a profundidade do norte, que é Gevurah, entendeu? E se expandindo, ou seja, 10 vai ficando com 10, e cada uma dessas 10 tem mais 10, e assim para todo o espaço contínuo, preenchendo toda a existência. Assim o é também em relação a Netzach, que é chamada de a profundidade do acima, e Hod, a profundidade do abaixo. Em relação a Tiferet, que é chamada a profundidade do leste, que é onde o sol nasce, e Yesod, a profundidade do oeste, que é onde o sol se põe. E explicamos sobre Keter, que é a profundidade do bem, e a profundidade do mal, Malchut, com a conotação que Keter, por estar mais próxima do Criador, é chamada a profundidade do bem, e Malchut, por estar um pouco mais distante, chamada a profundidade do mal. Então, por isso diz os nossos mestres 5 contra 5, porque cada uma delas tem o seu oposto.
assim como os 5 dedos da mão. 5 na mão direita, 5 na esquerda. Vamos ver aqui como funciona também nas mãos. Então estamos aqui, ó, com as mãos, certo? Temos aqui, ó, a mão direita, né? Então a mão direita, Keter, que é a primeira sefirá, que é coroa, que é a profundidade do bem, representa a profundidade do bem. E já explicamos por que do bem, porque está no gráfico, como vimos anteriormente, está mais próxima do Criador, por ser a primeira sefirá. E surgindo do nada, porque refere-se ao mundo de absoluto, o mundo da emanação. E por emanação, já diz que as sefirot emanaram de lá. Emanaram de lá. Então, como absoluto é chamado de nada, porque a Sefirat, que relaciona-se com Orma, que é sabedoria, que é chamada início, e é o passado, remete ao nada. Então, Keter, dedo polegar direito, dedo indicador direito, Orma, dedo médio, Hesed, dedo anelar, Tiferet, e dedo mínimo, Netzach. Ou seja, temos o quê? A profundidade do bem, a profundidade do princípio, que é Rochma, a profundidade do sul, que é Hesed, a profundidade do leste, que é Tiferet, e a profundidade do acima, que é Netzach. Veremos que na mão esquerda há o oposto do que há na direita, porque em relação à Keter, que é a profundidade do bem, o contrário vai ser Malchut, que é a última Sefirá, que é chamada a profundidade do mal. Profundidade do bem, Keter, profundidade do mal, Malchut. Keter no polegar direito, Malchut no dedo mínimo esquerdo. Temos Binah, que é a profundidade do... Temos Binah, a profundidade do fim é relativa ao futuro, que é chamado entendimento, e o seu paradoxo, que é a profundidade do início, que é Rochma, chamada Reshit, em hebraico, que refere-se à sabedoria. Na mão esquerda, o dedo indicador da mão esquerda é Gevurah, que é a profundidade do norte. E o paradoxo disso, do norte, é o sul, que é o dedo médio na mão direita, que é Hesed, que é chamada de sul, profundidade do sul. Em relação a Rod, que é o dedo médio, onde põe a tefilim, a laçada do tefilim, o dedo médio da mão esquerda, Rod, que refere-se ao esplendor, é chamada de profundidade do abaixo. Já Netzach corresponde ao dedo mínimo na mão direita, é o paradoxo de Rod. Então temos profundidade de Rod, que é a profundidade do abaixo, e Netzach, que é a profundidade do acima, que é o paradoxo. E Yesod, que é a profundidade do oeste, que é o pôr do sol, o poente do sol, o oeste, tem como paradoxo o dedo anelar na mão, ou melhor, tem paradoxo o dedo Tiferet, que é o leste. Então aqui, olha só, eles têm um ponto comum. Ambos opostos aparecem nos dedos anelares. Yesod, que corresponde à profundidade do oeste, e Tiferet, que corresponde ao paradoxo, que corresponde à profundidade do leste. Malchut no dedo mínimo, né, que já, como frisei antes, né, corresponde a Sefirá, que é chamada de mal, por estar mais distante do seu Criador, e tem como seu paradoxo aqui o dedo polegar na mão direita, que é a Sefirá de Keter, que é chamada de profundidade do bem, que leva esse nome, profundidade do bem, por estar mais próxima do seu Criador. Então, é uma explicação aqui
né, da polarização das 10 Sefirot através dos 10 dedos. As 10 Sefirot são vistas assim, como consistindo de 5 conjuntos de opostos. Estes são os 5 opostos a 5, como nas mãos. Discutidos em capítulo 1, verso 3, como vimos nos vídeos anteriores, eu sugiro, vai lá no canal, procura o capítulo 1, verso 3, está feito por partes, para chegar com um entendimento mais completo acerca desse assunto. Os opostos têm seu paralelo nos 5 dedos de cada mão, como vimos há pouco. A sabedoria é sempre definida como início pelos cabalistas. Isto é, baseado em versículos tais como: o princípio é a sabedoria, Rokhmah, que é chamada de Reshit. Por isso, a expressão profundidade do princípio, profundidade da Rokhmah, sabedoria. Isso consta em Provérbios 4, verso 7. Isto corresponde ao início da existência, antes que a criação fosse definida, pronunciada ou verbalizada. Por isso é chamada de nada. Porque verbalização e pronunciação só ocorrem na Sefirá de Biná, entendimento. Quem verbaliza, verbaliza através do entendimento, do delineamento, do pensamento organizado, através de síntese, de tese, antítese e síntese, de premissas e conclusão. Hashem criou, então, o mundo com 10 ditos, as 10 falas de Bereshit, lá no capítulo 1 de Gênesis. Sugiro, vai lá no canal, nós explicamos isso no início desse estudo. Eles representam o poder do entendimento, Biná, que é o aspecto do pensamento verbal. Por isso, Biná é algo do nada, como explicamos, e nada representa Rokhmah, uma vez que Rokhmah está relacionada ao mundo de Atzilut, que é o mundo da emanação. Por isso o Sefer Yetzirah diz no início desse estudo 10 Sefirot do nada, porque, como vimos, Atzilut é chamado nada, então, e Atzilut significa emanação. Emanação do quê? Das 10 Sefirot. Elas emanaram do nada para ser algo, e isso foi materializado, por assim dizer, foi possível através de Biná. Então, Biná torna-se algo que surge do nada. E, então, refere-se ao pensamento verbal. Já Rokhmah é não verbal. Como discutido anteriormente, o nome Elohim, usado no relato da criação, representa o entendimento. Os ditos só podem acontecer através do entendimento, denotado pelo nome Elohim. Então, Elohim refere-se a Biná. Entendimento. Psicologicamente, a sabedoria também representa o passado. Rokhmah, sabedoria, representa o passado. De uma outra maneira, a memória não é verbal e é armazenada na mente desta forma. A Rokhmah, memória não verbal, é armazenada na mente desta forma.
Então, essa parte da memória é muito interessante frisar que a memória não está só na cabeça. O corpo, ele tem memória, todo o corpo tem memória. Por isso que as sefirotes não estão só na cabeça. Existe o Mohim, há as sefirotes de mentalidade, a saber, Rokhmah, Binah e Da'at, Chabad, o acrônimo de Chabad. Porque, como explicamos, cada uma tem 10 dentro de si. Então, se tem cada uma delas tem 10 dentro de si, então cada uma delas tem sua Keter, tem sua Rokhmah, tem sua Binah, também tem sua cabeça. Nisso, há memórias também nelas. Vamos ver mais ou menos como isso funciona no diagrama. Estamos novamente aqui com o diagrama do Sefirot. Por exemplo, o Keter. Keter tem 10 Sefirot dentro de si, como todas as demais. E Keter tem 10, e cada uma dessas 10 tem também tem mais suas 10 Sefirotes dentro de si, e assim sucessivamente. E isso é a profundidade do acima. Assim também o é para cada uma das demais direções na árvore da vida. Então, aqui nesse diagrama, nós chamamos de cabeça, Rokhmah e Binah, e a quase Sefirah, que está aqui, não está aqui, mas é subentendido que está Da'at aqui entre elas, que é o conhecimento. E abaixo da cabeça, chamada Mohim, já que Rokhmah, sabedoria, e Binah, entendimento e sabedoria, é algo mais conceituado como na cabeça, abaixo temos o corpo. No entanto, assim o é também para as sefirot chamadas do corpo. Por que fala o corpo? Porque tem cada sefirá dessa tem uma parte no corpo, uma parte representativa no corpo. Ressa da mão direita, Gevurá, a mão esquerda, Tiferet, o peito, Rode, a perna esquerda, Nessar, a perna direita, e esse só do órgão onde faz a Brit Milá, e Malchut na mulher, o órgão reprodutor. Então, o corpo também tem suas memórias, já que o Hesed também tem 10, e se o Hesed, imagine um diagrama desse dentro de Hesed, um diagrama desse dentro de Gevurah, um diagrama desse dentro de Tiferet, um diagrama desse dentro de Netzach, um diagrama completo desse de 10 Sefirot dentro de Rod, e assim sucessivamente. E cada um diagrama desse dentro delas tem seus outros tantos 10, cada um deles. E isso é que é ser chamado um contínuo para as direções de bem, de mal, de início, de fim, de sul, de norte, de acima, de abaixo, de leste, de oeste e do mal. Porque há um espaço contínuo, mas esse espaço contínuo, como veremos, ele é finito, talvez seja infinito na nossa concepção e nossa mente ilimitada. Mas para o Criador existe um fim, até para os números, para a contabilidade. E quando chega a esse ponto do fim, então entra-se um termo chamado Adeade, eternidade da eternidades. O futuro, por outro lado, não pode ser imaginado em absoluto, exceto em termos verbais. Pode-se recordar o passado, mas não o futuro. O futuro só pode ser percebido quando é descrito. O modo principal no qual nós conhecemos o futuro é por extrapolação do nosso conhecimento do passado. Ou, na linguagem do Talmud, entendendo uma coisa a partir de outra. Por que estudamos história? Porque nós procuramos conhecer a história dos nossos antepassados,
os fatos históricos, para entender e ter uma certa, arriscar, na verdade, uma certa projeção do futuro. Imaginar como será o futuro. Passado e futuro são também as contrapartes de sabedoria e entendimento. Como falamos, Rokhmah, passado, e entendimento, futuro. Por isso que Olam Rabá é chamado de, está mais intrinsecamente ligado a Binah, que é entendimento, por ser futuro, algo futuro. E inimaginável também. Até o ponto em que eles são respectivamente macho e fêmea. Macho, Rokhmah, que é o passado, e fêmea, o futuro, a saber, Binah. O passado é declarado como sendo macho, porque influi diretamente no futuro. Dessa forma, é como se o futuro feminino fora engravidado pelo passado. Keter é chamado de bem porque a Sefirah mais próxima de Hashem. Pela mesma razão, Malchut, a Sefirah mais afastada, a Sefirah realiza, está mais afastada de Hashem, é chamada de mal. É dita como o mal. Isto não significa que Malchut seja realmente mal, já que todas as Sefirot são completa e absolutamente boas. Entretanto, ao assinalar Malchut na direção oposta ao Criador, disse que denota a direção do mal. Shalom, shalom, lekulam, paz, paz para todos. Até o próximo vídeo. Deixe o seu like, que ajuda muito para que este conteúdo seja distribuído para mais pessoas. Não custa nada, né? E então também deixe o seu comentário. Não esqueça de clicar aí no sininho de notificações para receber novos vídeos. Eu desejo a todos bons estudos